palestra final, na qual o tema dessa palestra é Jesus Cristo. Nós estamos falando sobre Jesus Cristo, porque é necessário que as pessoas saibam expressar correto esse nome, Jesus Cristo. Porque a religião distorceu isso aí. Então, o Jesus Cristo que eles falam aí fora é outro. Não é o genuíno. Porque quem traz o genuíno? Vamos lá em 2 Coríntios 2:8. Olha aqui. Fazer lembrança de Jesus Cristo tem uma ordem. Uma nova ordem estabelecida após a cruz que temos que submeter. Ele diz, lembra-te de Jesus Cristo. Então, é um nome que jamais nós, filhos, podemos dar o luxo de esquecer. Sempre lembrando. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, a posição dele. Descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Então, Paulo, com o seu evangelho, recebido ao terceiro céu, no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, ouviu sobre Jesus Cristo ressuscitado aonde? No seu lugar de glória, que é o paraíso. E lá foi explicado detalhadamente para ele quem foi Jesus Cristo. Porque Paulo não conheceu Jesus Cristo na terra. Porque Paulo, como apóstolo, não foi apóstolo de Jesus de Nazaré. Quando Paulo chegou à sua maioridade, Jesus de Nazaré já havia morrido e ressuscitado. Ele não teve a presença do rosto, da fisionomia, do corpo a qual Deus usou aqui na terra o Nazareno. Como nós não tivemos o contato com Jesus de Nazaré. E ele diz o seguinte, olha, bem-aventurado tu és, feliz tu és, como é que chama, que duvidou de Tomé. Você viu? Mas te digo, mais bem-aventurado é aqueles que não me viram, mas creram. Então a questão é o quê? Crer. Eu não ando pelo que vejo, mas sim pelo que creio. Então esse Jesus que nós lembramos agora, ele pode só ser lembrado quando temos o ensinamento das 14 epístolas de Paulo. Porque se for o Jesus de Nazaré trazido pelos 12 apóstolos, não tem uma lembrança boa. A lembrança boa que temos de Jesus, filho de Davi, da descendência de Davi, é quando ouvimos Paulo explicando sobre Jesus Cristo. Lembrarás do Senhor, lembrarás de Jesus Cristo, o ressuscitado. Esse é o que é importante para nós, os gentios, que os judeus não entenderam até hoje. Não entenderam. Por isso que vão caravanas lá para Israel, e eles, judeu muito esperto, põe o povo para andar nos pés de Jesus de Nazaré, porque dinheiro vai chegar rodo no nosso bolso. E o povo vai e pisa lá nos pés de Jesus e deixa uma grana lá arrumada. Porque o judeu, ele gosta muito de dinheiro. Ele gosta muito. Então, fazem aquela carinha, até vão imitar Jesus de Nazaré. Não creio muito nesse cara não, mas ele traz muitas finanças para nós. Porque eles não creram em Jesus de Nazaré. Eles dizem, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. O judeu não recebe Jesus. O negócio dele é Deus Jeová, Deus Yahvé, Jerê. Esse aí que é o Deus dele, Jesus não é. Então eles usam Jesus lá só para comércio. E os religiosos
que são os nossos irmãos crentes, católicos e de outras denominações, vão lá e depositam lá uma grana violenta e dizem que sai voando lá, quando chega em Israel, ele sai voando, desce do avião e continua voando. Não, aqui, que presença gloriosa, olha, eu ando, parece que eu estou andando nas nuvens aqui. Eles conseguem fazer essa feitiçaria na mente deles, aí eles deixam muito dinheiro lá, porque o judeu é esperto. Por isso que eles são donos dos maiores complexos de bancos do mundo, estão na mão dos judeus. Eles são milionários, porque eles têm a bênção de Deus, né? É isso aí. Bom, então nós falamos aqui, né, que Paulo fala sobre o Jesus Cristo ressuscitado, que é a descendência de Davi, que veio no corpo nazareno da raiz de Jessé. Então esse é o principal para nós sabermos, para continuar conhecendo mais esse Cristo. Crescer na graça e no conhecimento. Cristo para nós é o principal. O corpo sim, nós devemos honrar o corpo aonde veio o Cristo. Mas nós não ficamos com o corpo com véu, nós ficamos com quem? Com Cristo, que é sabedoria e poder de Deus. E aonde está Cristo, essa sabedoria e poder manifesta em grande graça e poder. Vamos lá, Isaías 11:1, Tiago, no início lá, aí. Só para a gente lembrar disso, ele diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, quer dizer, um fruto. E das suas raízes, que seria a multiplicação da família de Jessé, um renovo, que era Jesus. Repousará sobre ele, olha, raiz de Jessé, da descendência de Jessé. Tem que ser homem, porque Jessé era um homem, pai de Davi. E ele diz que dessa mesma ninhada aí que ia vir de Jessé, as raízes iam chegar até Jesus de Nazaré. E esse corpo de Jesus de Nazaré repousaria sobre ele o quê? O Espírito do Senhor. Então era Deus na terra, porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. E repousar quer dizer o quê? Habitar. Fazer morada ali. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria e de entendimento. Então, quando Jesus de Nazaré nasceu, nos seus 30 anos, quando ele foi batizado por João Batista, veio sobre ele o Espírito do Senhor, em forma corpórea de uma pomba, e repousou sobre Jesus. Ali começou o Espírito de sabedoria e de entendimento. Sabedoria e entendimento, aonde alarmou todos da terra. Os sacerdotes, daquela época ficaram loucos, principalmente Caifás ficou louco em ver tanta sabedoria e poder, e ele queria deter aquilo, porque aquela sabedoria e poder o incomodava muito, porque mostrava que ele estava fora do propósito de Deus, e sendo sacerdote levita. Ó, como incomoda, quando Cristo está na terra, ele começa a trazer conhecimento tal, abençoado, que as pessoas ficam incomodadas. Porque quem é esse que nasce e agora quer ensinar a nós sacerdotes? Porque o Espírito de sabedoria e entendimento, e de conselho, e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor estava sobre ele. Então a manifestação de Cristo em um corpo é algo sensacional. E nós vemos depois da morte de Jesus de Nazaré e a sua ressurreição, descendente de Davi, voltou-se para a luz inacessível, para o paraíso, e depois manifesta na vida de quem? De Paulo,
onde ele tem um encontro na estrada de Damasco, quando ele perseguia judeu, sendo guiado pelos sacerdotes, que injuriava, porque Jesus partiu, mas deixou muita gente falando sobre ele. Então mata esse povo, não adianta, você quer matar, multiplica. E Paulo partiu para exterminar a igreja. De repente ele tem um encontro com Jesus. Ele diz: eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Quem persegue a minha igreja, persegue a mim. E Paulo diz: mas eu sou a igreja do Senhor. Eu sou um sábio, um coronel, um general do exército do Senhor na terra. Como é que você está dizendo que eu estou perseguindo Jesus, perseguindo a igreja? Isso veio tudo na mente dele. Mas a luz foi tão forte que o derrubou. Tanto a luz como a fala derrubou da sua montaria, e dali para frente Paulo se tornou um outro homem, que agora fala sobre Jesus, mas o ressuscitado. Esse tem poder. Porque o Nazareno tem poder? Tem. Para que tempo? Da lei. Nós não estamos debaixo da lei mais. O fim da lei é Cristo. O pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas sim debaixo da graça de Deus. Então começa uma nova etapa. Os conselhos começam a ser liberados nos ouvidos dos filhos de Deus, que foram judaizados por esses pastores sacerdotes, tirando-os da meta do Senhor abençoado. E esse Espírito veio pela segunda vez, depois de 2000 anos cumprindo a apostasia após a morte de Paulo, onde ele diz: olha, quanto à minha partida, entrará entre vós lobos vorazes que não pouparão as ovelhas. E eles entraram 2000 anos, começando ali pelo catolicismo, e depois as suas raízes, que são as rameirinhas denominacionais, que judaizaram a mente do povo, e eles não conseguem ver Jesus ressuscitado, mas ver Jesus de Nazaré sempre na cruz, sempre indo para a cruz. Essa festa aí, da Sexta-feira da Paixão, desperta isso. Os crentes choram, Sexta-feira da Paixão é o dia do choro dos crentes, dos católicos. Principalmente passa aqueles filmes, sobre Jesus sendo crucificado, e ali o povo chora, mal sabendo eles que ele morreu e ressuscitou e está na terra novamente. Não é motivo de choro, agora é de o quê? Alegria concede. Porque o espírito de sabedoria, de poder e de conselho e do temor do Senhor está sobre a terra novamente. Paulo diz: já não sou eu mais quem vivo, Cristo vem em mim, uma etapa de um fundamento. Depois da sua morte de 2000 anos, vem Cristo novamente em um corpo que o sistema não tem como entender isso, é difícil demais para eles, porque eles estão esperando o Nazareno, e o Nazareno acabou, morreu, acabou, não tem mais sentido. Estão esperando o Nazareno, e ele, como subiu espiritualmente, desceu também o quê? Espiritualmente, em um corpo onde manifesta sabedoria e entendimento, espírito de conselho e de fortaleza, e de temor ao Senhor, conhecimento. Então, esse Cristo, para essa manifestação agora, é só conhecimento, abençoado. É só conselho, que se todos que submeterem a isso terão uma vida diferente do que tinha outrora, quando religiosa, e de todos os religiosos na terra, sempre olhando com os olhos de Deus e não com os olhos da terra, sempre olhando o poder de Deus sobre a terra. E eu acho bonito o 3, ele diz: deleitar-se-á no temor do Senhor. Então ele tem um prazer, tem um prazer no temor, de temer ao Senhor, submeter a Ele 100%. Então, abençoado, precisamos de saber de tudo isso, a nossa origem, a origem do Cristo, porque quando você conhece a origem, também conhece o fim.
Igual, por exemplo, nós estamos firmes aqui pregando. Por quê? Porque nós conhecemos Jesus, o Cristo, segundo o Evangelho de Paulo. E nós sabemos o fim dessa igreja. Não é de ficar com os olhos para o céu, esperando um homem num cavalo branco, com cabelos brancos, né, bonito, com a espada na mão, a capa vermelha. Fica todo mundo olhando para cima e nós não, olhamos no horizontal, porque ele já está na terra e preparando com espírito de sabedoria e de conhecimento a transformação da igreja. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida. Então nós somos um grupo de abençoados que quer inseminar essa verdade. E pregamos Jesus Cristo. Não temos outra palavra a não ser essa. Mas só segundo o Evangelho de Paulo. Porque nós podemos lembrar dele segundo o que Paulo ensina, e não segundo o que Pedro, João, Tiago ensinam. Não, nós não fazemos parte, né, daqueles ensinamentos de Jesus de Nazaré, porque não somos judeus, somos gentios. Né? Então, precisamos de saber as nossas origens, e quando a conhecemos, sabemos também o fim. Né? E só o apóstolo pode trazer isso, abençoado. Eu disse para os irmãos, apóstolo, no original significa Alá, né? Que é no hebraico, que trazendo para o grego, apóstolos, e depois traduz-se para o latim para o português, que dá-se o nome de apóstolo. Então, quando nós falamos de apóstolo, nós falamos de quem? Alá. Alá era quem? Deus. Quando você fala apóstolo, está falando Deus. Isso não é uma, vamos dizer assim, uma indumentária apenas. Não, não é isso. Não é só um nome bonito para se falar, onde tem muitos aí que dizem que são apóstolos. Ah, então você é Deus? Não, não sou não. Ah, então você não é apóstolo. Essa que é a posição. Não, você é Deus. Não, eu não sou Deus. Que é isso? Não, Deus é divindade maior. Bom, então você não é apóstolo, porque a palavra apóstolo no original quer dizer Deus na terra. E Deus criou esse nome para dar ao povo da terra esse presente, apóstolo. E apóstolo recebe o quê? As visões e revelações de Deus e traz para o gozo da igreja de Deus. Deus levantou esses homens, né, que foram, no passar dos anos, trazendo essa lembrança gloriosa com visões e revelações para a igreja. Então, uma pessoa não pode pregar para a igreja se ela não é apóstolo. Ela não pode. Por isso que Deus trouxe o quê? O apóstolo Jesus. Jesus era apóstolo. Ele diz, considerai atentamente, lá em Hebreus. Deixa eu ver se eu coloquei ele aqui, esse versículo aqui, Tiago. Acho que eu coloquei, foi da semana passada. Não coloquei. Lá em Hebreus ele diz, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote, Jesus Cristo. Então Jesus foi o primeiro apóstolo na terra. E Jesus era quem? Deus. Só para entendimento. E ia andar no temor do Senhor por causa disso. Então quando você fala apóstolo, você está falando o quê? Deus. E nisso você está mantendo firme a sua confissão. Porque a confissão é pelo que creio. Se você fala apóstolo, está falando Deus. E os anjos, esses aí reconheceram Deus na terra. Os olhos deles foram iluminados. Depois do apóstolo Jesus de Nazaré, veio o apóstolo Paulo. E tivemos os apóstolos do Antigo Testamento, né, que receberam esse nome depois da ressurreição de Cristo, porque eles eram anunciadores de Cristo na circuncisão para os judeus, pregando Jesus ali. E
Paulo veio posteriormente para pregar a nós gentios quem Deus era, porque quem tem o nome de apóstolo era Deus. O apóstolo Paulo era Deus na terra. No entanto, os Gálatas reconheceram isso. Ele disse, Paulo, que sentiu lisonjeado no meio deles, que eles o receberam, mesmo com a ferida nos olhos, né? Mas não rejeitaram, o reconheceram como anjo e como o próprio Cristo. Olha para você ver, essa igreja chegou a um nível altíssimo, porque ela não havia nela incredulidade, né? Porque elas viram o próprio Cristo em Paulo. Isso que é o bonito, você vê Cristo na vida de um homem, trazendo sabedoria e poder sobre a terra. E só esse apóstolo pode trazer esses ensinamentos e levar a igreja ao conselho de Deus. Ou apóstolo, ou profeta, evangelista, pastores e mestres, né? Lá baseado em Efésios 4:11, olha aqui para você ver o que diz, né, o apóstolo Paulo. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Isso aqui depois de ser assunto aos céus. Concedeu dons aos homens. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. No próximo versículo 12 é o seguinte: para o quê? Os irmãos lembram? Para o aperfeiçoamento dos santos. Olha aqui, abençoados. Se não tiver o apóstolo, não há visões e revelações. Então não vai haver aperfeiçoamento. Então, como uma pessoa pode pregar a graça de Deus sem ter o chamado? Ele pode? Pode. Pode pregar. Mas ele não tem o quê? A habilitação, a revelação para trazer a mensagem. Ele é um papagaio que aprendeu e repete. Mas as visões e revelações não vêm para o quê? O aperfeiçoamento dos santos, que é o quê? A transformação. Então ninguém pode subir na frente ou estar diante da frente da amada se ele não tem a convicção do chamamento apostólico, ou de pastor, ou de profeta, ou de mestre. Ele não pode assumir isso, porque ele estaria o quê? Enganando o povo, porque ele fala só repetidamente, mas as visões e revelações ele não tem, porque ele não teve convicção do seu chamamento. Paulo até diz, olha, estão dizendo aí, Paulo pregando igual a você, ele diz, não tem problema, importa que a palavra corra, não está algemada. Uns pregam por inveja, outros por ciúme, outros por ganância, outros porque não tem o que fazer. Vai pregando. Mas não aperfeiçoa. Não tem autorização do céu, não tem a cobertura sobre ele. Não recebeu com essa concessão. Concedeu quer dizer concessão, ele não recebeu. Não recebendo, ele não tem convicção. Porque nós temos muitas igrejas aí que não aceitam esses ministérios aí. Não aceitam. Veio pós. Se não tiver esses ministérios submetidos ao apóstolo, eles perdem a sua originalidade. Porque só o apóstolo é concedido para ele o quê? Visões e revelações. Só ele, mais ninguém. Porque o apóstolo era quem? Deus na terra. Então ele tem o espírito de sabedoria e poder e de entendimento para fluir na igreja. Assim é, abençoado? Então Paulo prega que devemos lembrar, recordar de Jesus Cristo ressuscitado, a quem nós pertencemos. Você não pertence a Jesus de Nazaré.
Olha, nessas festas aí, não estão dizendo, Jesus de Nazaré, Jesus de... Então eles creem que eles são de Jesus de Nazaré. Eles são gentios. Como que eles vão ter Jesus de Nazaré como Senhor da vida deles, se Jesus de Nazaré veio para os seus, veio para os judeus? Só o judeu poderia receber Jesus de Nazaré, como foi os discípulos. Os discípulos receberam Jesus de Nazaré. E eles tiveram que pregar e com eficácia para as ovelhas perdidas de Israel, sob Jesus Cristo. O Nazareno que veio em carne e osso no meio deles e fez maravilhas no meio deles. Não é isso? Mas só que nós não podemos lembrar de Jesus Cristo segundo o Evangelho dos 12, mas segundo o Evangelho de Paulo. Aí nós vamos entender e vamos compreender esses dons. O apóstolo Paulo era Deus na terra. E ele diz que ele é apóstolo dos gentios. Então ele é Deus dos gentios. Então essa expressão apóstolo é Deus. E ela não pode sair da terra mais. Depois que cumpriu a apostasia, 2000 anos, veio o apóstolo José Luiz, que era Deus na terra, intitulado Jesus Cristo Homem, que era Deus na terra, para fazer a mediação entre o homem, entre Deus e os homens. Tirando o quê? O pecado do meio, tirado por Jesus de Nazaré, que era apóstolo há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Ele elimina o pecado, então agora o povo tem acesso livre com Deus, através desse apostolado, que é um enviado de Deus para pregar. Então ninguém pode pregar para a igreja se não for um apóstolo. Mas eu tenho entendimento da graça. Então você é um apóstolo? Não. Você é um profeta? Não. Você é um evangelista? Não. Você é pastor? Não. Pô, que merda que você é então? Que porcaria você é então, rapaz? Como é que você vai pregar se você não sabe? Se você não tem essa revelação, esse entendimento? Você está enganando o povo de Deus. Não aceito. Então veja bem, abençoado, lá em Romanos 7, vamos ver aqui quem nós pertencemos. É claro, por isso tem que ser segundo o meu evangelho. Paulo diz. Ele diz, ele dá uma analogia, explicando sobre Jesus, ele dá uma analogia do casamento, segundo a lei judaica, tá? Não é segundo a lei da graça, não, é segundo a lei judaica. Porventura ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem o quê? A lei. Quem conhecia a lei? E só eles conhecem, mais ninguém. Acabou. Que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? A interrogação. Ora, a mulher casada, aí ele dá a analogia. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. E segundo a lei, não é segundo a graça. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem, os 613 mandamentos. Porém, se morrer o marido, estará livre do quê? Não é do marido, não, é de quem? Da lei. Porque o que regia o Filho de Deus, judeu na terra, era a lei, não era pessoas, era Deus. Porque Deus estabeleceu a lei. E quem cumpria a lei agradava quem? Não era a mulher, não era o marido, não era o filho, era quem? A Deus. Então veja bem, uma vez que o marido morreu, não está mais sujeito, obrigado a viver a lei conjugal. Porque a lei conjugal foi estabelecida por Deus. Por isso que... Não, põe lá. Por isso que o povo judeu, o povo gentil está judaizado. Você já viu como é que faz o casamento? O casamento,
a sua conduta, né, a sua forma de casar é judaico, 100% judaico, onde a mulher coloca o véu, né, a roupa, o marido, né, põe a sua estola sacerdotal também, né, chega lá na frente, prega-se a lei. Então o gentio está o quê? Judaizado. Então por isso que eles servem Jesus de Nazaré e fazem tudo que Jesus de Nazaré mandou, de acordo com a lei de Moisés. De sorte, então está desobrigada ficará da lei conjugal a mulher que perde o seu marido. De sorte que será considerada adulta se vivendo ainda o marido, unir-se a outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, Paulo vem dizendo, conhecer Jesus, lembra-te Jesus, Cristo, segundo o meu evangelho. Paulo diz, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Então ele está dando o quê? Dois entendimentos, Jesus de Nazaré e Jesus ressuscitado. Jesus de Nazaré, lei, o esposo, que o quê? Morreu. Então você não está obrigado mais a viver por Jesus de Nazaré, cumprindo a lei, porque ele morreu. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei por meio do corpo de Cristo. Qual corpo de Cristo? Jesus de Nazaré. Morreu, você não tem mais obrigação com ele. Para pertencerdes o quê? A outro. Aí, tem outro Jesus. Fala do primeiro Jesus e tem o outro. Quando se fala o outro, porque tinha o quê? O antes. O antes. E o antes era quem? Jesus de Nazaré. Só que ele morreu. E ao morrer, você está desobrigado com ele. Está amarrado, pastor? Como eu vou fazer, pastor? Eu aprendi a vida toda a servir Jesus de Nazaré. Eu carreguei ele nas costas, eu beijei o pé dele, eu abracei ele. Eu chorei quando ele morreu na cruz com tanto sangue, eu chorei. Agora se eu venho falar isso, eu amarro o demônio em nome de Jesus? Pois é. Ele já morreu, meu amigo. Você não pertence a ele mais. Segundo Coríntios 5,16, não precisa de colocar, Tiago, ele diz que daqui por diante, quer dizer, depois desse conhecimento de Jesus, segundo o meu evangelho, diz Paulo, daqui por diante a ninguém mais conhecemos segundo a carne. E se conhecíamos Cristo segundo a carne, Jesus de Nazaré, já não o conhecemos. O conhecer quer dizer, não presto serviço para ele mais. Acabou. Encerra. Encerra. Assim, meus irmãos, também vós morresse relativamente à lei. Você não tem que fazer mais jejum para buscar Deus, você não tem que ter imposição de mãos, pedir perdão pelo pecado, votos, joelho no chão e fazer corrente e ir para os montes, não. Você morreu relativamente para a lei com as suas obras. Acabou, morreu. Não tem jeito mais. Por meio de quem? Do corpo de Cristo. Abba, Pai. Ele encerrou com a lei. A maldição que estava sobre a lei acabou sobre o povo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Acabou. Para pertencerdes a outro. Pô, então tem outro Cristo? Tem. Quem? A saber, aquele que ressuscitou. Então você não pertence à lei, você pertence à graça. A graça é o ressuscitado. O nazareno era a lei. Ele diz, Mateus 5,17, não pense que vim revogar a lei, não, eu vim cumprir a lei e os profetas. Então Jesus de Nazaré era 100% lei. O ressuscitado, 100% graça, que foi dada ao apóstolo Paulo, que era Deus na vida dele, para reformar a igreja, né? Para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então a nossa vida agora, frutificada, os frutos que nós temos que dar, é debaixo da graça.
são fruto de lábios que confessam o seu nome. Qual o nome dele? Ressuscitado. Ressuscitado. Aí você vai frutificar e ter uma vida abundante diante do Senhor. Assim é, abençoado? Entendemos dessa forma? Abba, Pai, uma salva de palmas. Abba, Pai. Lá em Gálatas 2, 7, 8, olha para você ver. Então, quem nós temos que servir? Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, que é o evangelho da graça, depois da ressurreição de Cristo, como a Pedro da circuncisão, que é antes da morte de Cristo, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, que era da lei, no cumprimento de Jesus de Nazaré, também operou eficazmente para mim com os gentios. Então, se alguém quer seguir um apóstolo, um Deus na terra, tem que ser as 14 epístolas de Paulo. Porque se esse apóstolo não pregar as 14 epístolas de Paulo, é um enganador. É um enganador. Está amaldiçoando o povo. Por isso que o povo vive essa vida mesquinha, essa vida fraca, nos seus 80, 90 ou mais % da igreja, porque está ouvindo de um falso, uma ministração falsa. Está matando o povo, meu irmão. Então nós pertencemos, o apóstolo, as 14 epístolas do apóstolo Paulo. Que depois de 2000 anos o apóstolo José Luiz recebeu esse mesmo Cristo, essa mesma indumentária apóstolo que era Deus na terra. Com espírito de sabedoria e conhecimento e conselho e poder de Deus sobre a terra. E temor ao Senhor. Vivendo totalmente para o Senhor, recebendo as visões e as revelações que foram dadas ao apóstolo Paulo. Não é nada novo não, pessoal. Então veja bem, quando você recebe essas visões, não é visão nova não. É visão de 2000 anos atrás, que ficou oculta à igreja. Pela apostasia desses falsos pastores e mestres que estão por aí. Então nós temos a sabedoria agora de trazer para o povo o descanso de Deus. Porque temos a revelação do ministério de Efésios 4:11. Apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o seu bom desempenho na obra do Senhor. Então quem ouve esse evangelho e retém, ele passa a ser um obreiro realmente eficaz. Assim é? Abba, Pai. Não devemos dar ouvidos àqueles que trazem o outro, que era o primeiro, trazido pelos 12. Vamos lá em 2 Coríntios 11, 4, 5. Olha aí. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, então tem outro Jesus. Ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, glu, 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 glu. Suriandas, sirianda para cá, sirianda para lá. Ou evangelho diferente que não tendes abraçado, sai demônio. Esse não é evangelho de Paulo, não. Orem por mim, põe a mão que eu quero ser curado. Isso é um evangelho diferente que não tendes abraçado. A esse de boa mente o tolerais. Paulo estava bravo com os coríntios aqui, que estava tolerando esse tipo de pessoas depois de ter ouvido ele. Porque suponham em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Então quem que Paulo estava apontando? Quem era apóstolo naquela época? Os 12 apóstolos. Paulo falou, não, esses aí traz o outro Jesus. Não, esse aí vocês não têm que submeter ele, não. E qual que era o Jesus que esses 12 apóstolos traziam? O Nazareno. Ixi, isso aí deu
pano para manga naquela época. Porque os 12 discípulos disseram assim, olha, peraí, esse Paulo, ele não andou com Jesus de Nazaré. Nós andamos e comemos e bebemos e dormimos com ele e sofremos com ele. Agora ele vem pregando esse tal de ressuscitado, que eu também creio, mas não é como ele está falando, porque nós vimos ele assunto ao céu, cara. Nós vimos ele ressuscitado ao terceiro dia. Meu irmão, a religião, se não houver progressividade, ela se torna religiosa. É o que o sistema total da grande rameira e as suas rameirinhas, que são o sistema religioso denominacional, briga quando você fala que você pertence a Jesus, o ressuscitado, e não o Nazareno. Aí tem pau. Tem briga. Tem briga. Então ele vem dizendo, recebam o Jesus que não temos pregado, e acesstais espírito diferente do que tens recebido. Não, vamos, o fogo de Deus vai cair aqui agora, é Pentecoste para nós, Surianda, balabalabala. É o Pentecoste, mas peraí, o Pentecoste aconteceu 2000 anos atrás com os apóstolos, porque eles eram judeus, e dentro do judaísmo, o Pentecoste significava o Espírito. Significava o Espírito. Então eles receberam o batismo com o Espírito no dia de Pentecoste para os judeus. Quem estava ali era só judeu, gente, não estava ali não. O Espírito que o gentio recebe é aquela que Paulo diz, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes o quê? Selados com o Santo Espírito da promessa. Nós temos esse Espírito, porque recebemos o conselho, a sabedoria, a instrução de Deus na vida de um apóstolo. Então você recebeu, Abba Pai, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Paulo diz, eu não fui inferior a esses apóstolos, não. Pelo contrário, quando eu ouvi eles falando, nada me acrescentaram, porque o que eu recebi era muito mais forte do que eles tinham. Porque eles viram Jesus na terra e eu fui ao terceiro céu. E lá eu ouvi palavras inefáveis. Que é maior do que isso? Foi ao paraíso, companheiro. E lá ele ouviu o ressuscitado trazendo as instruções para ele. Assim é, abençoado? Abba Pai? Abba Pai. Então o Evangelho de Cristo que nos confirma que somos abençoados, salvos, perfeitos, predestinados. Romanos 16, 25. Vamos lá, Tiago, rapidinho. Ora, aquele que é poderoso para nos confirmar, segundo o meu Evangelho. Então, quem que ia confirmar? O apóstolo, Cristo, na vida de um homem. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Qual que é a pregação de Jesus? As 14 epístolas de Paulo. No dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar o segredo dos homens segundo o meu Evangelho. Então Jesus ia pregar. Como ele prega? Na vida de um apóstolo, um homem, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Então, o que confirma esse Evangelho? Se você fala Deus te abençoe, você não está confirmado. Se você busca cura, você não está confirmado. Se você busca riqueza, você não está confirmado. Se você busca bênção, você não está confirmado. O Evangelho de Paulo confirma que você diz, estou reinando em vida, por meio de Cristo. Eu sou um abençoado, um perfeito, um completo, curado da cabeça à planta dos pés. Você está confirmado, abençoado. Por aquele que é poderoso, que é Jesus, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Então o que nós estamos trazendo é coisas antigas. Não estou trazendo nada novo. Velho está o povo porque está ouvindo a lei. Então nós estamos renovando a mente das pessoas para buscar a riqueza que estava em tempos eternos, escondida,
E quando Cristo manifestasse na terra através de um homem, com a identificação de apóstolo, com esse ministério, essa sabedoria e poder ia se manifestar. Assim é? Você recebe? Ah, papai. Então, você e eu podemos receber só do apóstolo. Quem está pregando aí, está pregando sem identidade. E nós temos que fazer calar a boca deles, porque eles estão inseminando morte sobre o povo. Mesmo pregando a graça de José Luiz. Se ele não tem a convicção do apostolado, ele está fora. E nós vamos ver, com o passar do tempo, os danos que vão ser causados sobre essas pessoas. Vão ter danos sobre eles. Por quê? Porque estão recebendo da fonte errada. Receberam da fonte certa, desprezaram e receberão o quê? Justa retribuição. Fazer o quê? Para que possam retornar e serem novamente renovados, se for possível. Se for possível. Ou então aguardarão a ressurreição. Assim é, abençoado?